Eu notei isso recentemente. Até um tempo atrás eu estava perdendo bastante tempo. Na verdade, vamos falar assim, eu estava investindo meu tempo nas mídias sociais, assistindo horas e horas diretos e consecutivas, vendo, né, as realizações das outras pessoas, dos outros jovens, né, na maioria são jovens fazendo aí, se divertindo na internet e tal. E eu pensando, o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer? Eu assisto, mas não é um entretenimento para mim. Eu fico pensando o que eu poderia fazer também para encorajar, incentivar, motivar alguém. Mas nesse meu período de horas e horas de assistindo essa mídia social, aqui está muito quente, estou transpirando, eu não obtive nenhuma ideia. E aí, há 3 meses antes de terminar o meu seguro-desemprego, a agência aqui, o Ministério do Trabalho, me lembrou: Adriano, você só tem mais 3 meses de seguro-desemprego, você vai ter que, sugiro, né, que você procure trabalho. E aí, eu tinha consciência disso, mas eu queria, de repente, fazer alguma coisa nova, né, fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu perdia horas estudando e, ao mesmo tempo, pensei assim, poxa, de repente eu posso ter múltiplas fontes de renda, eu posso trabalhar com informática e posso fazer alguma coisa online e encorajar as pessoas e ter alguma fonte de renda. Mas aí fevereiro chegou, essa informação chegou para me lembrar que eu só tinha mais 3 meses de seguro-desemprego. E aí eu falei, poxa vida, não tive nenhuma ideia ainda, então eu vou arrumar um emprego, um trabalho. E como eu tenho ainda 3 meses de seguro-desemprego, eu quero fazer uma coisa bacana, uma coisa que eu nunca fiz, que eu não tenho experiência, porque muitos trabalhos hoje em dia são novos, não existiam no passado, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, não existiam. Eu quero fazer alguma coisa nova, diferente, com a bagagem que eu tenho, com o conhecimento e a vontade, motivação de aprender qualquer coisa, eu vou conseguir. E foi assim que eu me lancei para essas novas oportunidades. Então, eu lembro que na hora do almoço, eu saía para fazer minha caminhada e durante o caminho eu parecia um louco, falando comigo mesmo, simulando uma entrevista. Aquela técnica do espelho não funciona para mim, né? Falar que simula a entrevista com o espelho ou treina com o espelho não funciona comigo, mas funcionou quando eu estava na outra cidade. Eu morava, né, fora da cidade, na área rural. Eu saía na hora do almoço e saía conversando comigo, como se fosse uma entrevista. Praticando alemão, na entrevista em alemão. Adriano, tudo bem? Tudo? O que você faz? O que você quer fazer? Eu vejo aqui no seu currículo que existem uns gaps, né, uns buracos. O que você fez aqui, né, entre um trabalho e outro, entre um estudo e outro e tal. E eu, nesses meus passeios, eu consegui elaborar uma história muito bonita, muito motivadora. O porquê, né, que eu gosto tanto da área de informática e de aprender coisas novas todos os dias. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me deu um reloginho, um despertador. Eu desmontei e fiz um robô. E depois, quando eu comecei a trabalhar com computadores, que eu vi o primeiro computador que se conectava à internet, eu fiquei, mas nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu quero saber mais disso, eu comecei a estudar. Essa empolgação toda eu levei para a entrevista. E eu senti, pelo menos nos olhos dos entrevistadores, o que não é totalmente mentira, né? É uma tecnologia que a gente perde o sono, a gente esquece de comer jogando um joguinho, ou falando com alguém, ou fazendo alguma coisa que a gente goste. Editando esses vídeos, eu esqueço de comer. E foi isso que eu levei na entrevista. Então, quando eu estava estudando algumas matérias na faculdade, eu esquecia de comer. E eu esqueci de falar isso. Eu esqueci.
E nesses passeios eu lembrei, tinha matérias que eu tinha tristeza quando acabava, né? Por exemplo, redes, Cisco, né? Switching, networking. Eu esquecia de comer, eu ficava no livro ali e tudo mais. E nas últimas entrevistas, então, eu narrei esses episódios. E eu vi que o entrevistador ficou contente, né? Ele sorria dessa motivação em aprender e correr atrás. E funcionou. Mas não apenas motivação, realmente, outra coisa que eu fiz esses últimos 3 meses, claro, eu me dediquei na criação desse meu script. E eu lancei também aqui nos meus objetivos, né? Nós temos vários sonhos. E eu tinha esse hábito, né, de escrever. Aí por um motivo eu parei e voltei a escrever agora recentemente. Então eu coloco aqui meus objetivos particulares, relacionamento, trabalho, onde eu quero morar e tudo mais. A gente faz isso, né? Quem trabalha faz isso pro chefe. O chefe, né, não tem não as metas e tudo. Eu acho que a gente tem que ter metas na nossa vida também. Onde que a gente quer morar, de uma maneira... Por quê, né? Claro, tudo que a gente faz é por Cosenrufo, né? Nossos pensamentos, ações e palavras, todos para o Cosenrufo. Nossa casa para o Cosenrufo, carro para o Cosenrufo, trabalho para o Cosenrufo, relacionamento para o Cosenrufo, tudo é para o Cosenrufo. Quando eu faço a oração desse jeito, parece que alguma coisa bem bacana acontece. Então, eu escrevi os meus sonhos no papel, eles se tornam objetivos. O que é possível lançar uma data de término, eu lanço. E aí, notei o seguinte, com essas coisas aqui, eu deixo tanto aqui no meu Butsudan, na frente, né, quanto na minha mesa de trabalho. E aí tem coisas aqui que eu leio, eu escrevi em primeira pessoa e no tempo presente. Então, por exemplo, tem coisas que hoje parecem mentira. Eu leio e falo, poxa, Adriano, você está mentindo para você mesmo. Mas hoje é uma coisa ainda não possível, totalmente realista, que eu já fiz no passado, ou aquele negócio. Às vezes a gente ou é tudo ou nada, né? Então, por exemplo, aqui, eu falo, eu gosto muito de bicicleta, então eu pedalo 50 quilômetros todos os dias. Eu não estou dizendo que eu pedalo 50 quilômetros de uma vez só, mas eu estou dizendo que eu pedalo 50 quilômetros todos os dias. Quando eu morava em Berlim e estudava lá, eu morava, na verdade, na divisa entre Berlim e Brandenburg, no norte, e estudava em Charlottenburg, que é 22 quilômetros de distância. Eu adorava, e eu ia de bicicleta. Então, era fácil, 42 quilômetros. Só que na volta, eu sempre pegava um caminho maior, ou mais desafiador, ou fazia, como eu estava apenas estudando, eu saía sem destino e com certeza na minha volta eu fazia lá uns 30 quilômetros no mínimo. Ou seja, fechava meu dia pedalando 50 quilômetros todos os dias. Outra coisa, eu pratico calisthenics. Eu gosto de ouvir esse calisthenics acho que na Austrália. E achei tão legal o que o pessoal faz com o corpo, né? Os exercícios e tudo. Coisas inacreditáveis. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu me vejo fazendo isso. Né? Então, eu faço. Hoje, ainda é uma coisa, né? Quando eu leio, eu falo, poxa, mas você não faz? Como é que você põe que você faz, né? Mas isso... Eu penso e já penso, poxa, mas eu estou aqui em casa, tanta coisa que, né, não preciso de exercício de material, não preciso de material para fazer calisthenics. Posso começar a fazer barra, me pendurar em algum lugar. Muita coisa. Alimentação. Eu me alimento extremamente bem. Eu já comentei, né, que eu tenho dificuldade de preparar comida, né? Eu celebro quando eu faço comida. Mas olha só, eu me alimento extremamente bem. Não quer dizer que eu faça a comida. Pode ser que eu faça, pode ser
que, sei lá, alguém gentilmente faça, ou que eu compre, né? Então, a fonte não interessa, interessa que eu me alimento extremamente bem. E dessa forma eu tenho energia para estudar, fazer esporte, trabalhar e dar o meu melhor, né? Eu consegui voltar para a minha rotina de dormir. Quem me conhece já sabe, antes de eu dormir e assim que eu acordo, eu não escuto notícias ruins, eu não discuto a relação, eu não quero saber de nada. Minutos antes de eu dormir, eu faço. Eu não tenho feito mais a oração da noite, mas eu vou dormir num estado de gratidão. É um estado elevadíssimo de gratidão pelo meu dia. Mesmo morando apenas um quarto, eu sou extremamente grato pelo meu quarto limpo, seguro, confortável, num bairro maravilhoso, com pessoas na casa maravilhosas. É só gratidão antes de dormir. E eu acordo também, primeira coisa, né? Tomo meu banho e tal, me alimento. E aí eu sento aqui, atualmente eu tenho feito 15 minutos, registro esses 15 minutos. Eu acho legal, eu registro tudo. E o mais legal, hoje, a minha empresa também, onde eu trabalho atualmente, a gente tem que registrar tudo, né? Quantos minutos a gente ficou no chamado, quantos minutos a gente estudou, né? Só não cronometra banheiro, essas coisas, né? Mas horas ativas a gente cronometra. Isso é maravilhoso, porque eu já faço isso no meu dia a dia. É outra coisa, né? Eu invisto, também parece uma mentira quando eu falo, quando eu leio, eu invisto. Mas é o que eu falei, eu acredito que eu sou um bom poupador, né? Eu sou minimalista, eu sou egoísta assim, materialmente, mas eu quero ter uma coisa boa. Não quero ter um monte de coisa. Eu não preciso ter 10 carros, não é o caso. Eu quero ter um bom carro, uma boa casa, né? E tal. Mas como eu sou meio nômade, estou sempre me mudando e começando novamente, então ainda não obtive isso, né? Mas é legal que eu escrevo, tem data e que eu registro nesses filmes. Uma das minhas amigas aí que assistiram uns vídeos meus, fez um comentário e assistiu o filme, o vídeo. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu espero que vocês façam de alguma forma esse exercício, que vocês gravem ou vídeo, áudio, ou escrevam no papel. Que é muito legal a gente olhar para o passado, né? A gente vê assim, poxa, 10 anos atrás eu falei que eu estaria morando na Alemanha, ou 20 anos atrás, e estou morando na Alemanha. A coisa que eu não faria hoje, né, é o que é possível fazer, coloque uma data. Então, nesse caso, né, morar na Alemanha, é possível, né? Se você está no Brasil, defina uma data. Defina onde você quer ir. Pergunte. Pergunte sobre os países, as cidades. Desenvolva aquele interesse em saber mais sobre o lugar que você deseja ir. Se você... não sei. A minha experiência pessoal, quando eu tinha no Brasil o mapa da Austrália e o mapa da Alemanha na minha parede, as coisas patinavam, parece, né? Eu tinha essa impressão. Então eu pensava, poxa, eu tanto posso ir para a Austrália quanto eu tenho interesse de ir para a Alemanha. Só que se eu for para a Alemanha, eu preciso do alemão. Se eu for para a Austrália, eu preciso de visto, preciso de condições, preciso de tudo mais. E aí eu lembro que quando eu decidi, tudo é um momento de decisão, né? Recentemente, né, eu tinha 2 propostas de emprego. Uma era para ficar onde eu estava e essa outra que era para me mudar de cidade, mudar de casa e tudo mais. E eu, Adriano, como eu já me conheço, eu decido sempre pelo que é mais difícil. Então eu decidi por mudar de cidade e tudo mais. Mas como eu escrevi isso,
eu escrevi os motivos pelos quais eu tomei essa decisão. Se não mudar, nada muda. Então eu queria ter novos aires e tudo mais. Então, para não ficar muito repetitivo, a ideia desse vídeo era como que eu paro o tempo, né? Porque meses atrás eu gastava horas na mídia social, Facebook, Instagram, TikTok, nada contra esses aplicativos, são aplicativos maravilhosos, mas eu não consegui, eu perdi o controle. Na verdade, como eu já expliquei, eu queria ver, eu perdia horas pensando também como que eu poderia fazer alguma coisa para contribuir, né? Na verdade era isso, né? Não era simplesmente passivo, era passivo, mas ativamente pensando o que eu poderia fazer. E aí, 3 meses antes do seguro, como eu já falei, eu voltei novamente a fazer as minhas orações e falei, quer saber? Entre ficar 1 hora nas mídias sociais, eu vou ficar 1 hora fazendo a oração. Porque é aqui onde eu consigo ter mais ideias do que assistindo aí a vida dos outros. Eu não tive nenhuma ideia, mas eu estou conseguindo, eu consigo me focar nos estudos, né? Então, já consegui já passei em mais uma prova importante, mais uma prova de certificação internacional, só nesse meio tempo, hein? Nesses 3 meses. Então, eu cheguei a perguntar para vários amigos meus, poxa, como é que você memoriza as coisas, né? Na parte de informática, enfim, qualquer lugar, né? Qualquer coisa nova, tem várias coisas novas para você. E a bateria da minha câmera acabou de novo. E é um sinal que eu devo interromper o meu vídeo agora, senão vai ficar muito grande. Agradeço muito a participação de você, se você ficou até aqui a esse momento. Não sei, escreve alguma coisa aí para mim nos comentários, para eu saber que você chegou até aqui. E vamos continuar firmes e fortes, né, na oração para obter muita sabedoria, paciência, tolerância e gratidão por tudo e todos. E para ter muitas ideias. É legal assistir a vida dos outros, mas na minha experiência eu não obtive nenhuma ideia. As ideias surgem na frente do Butsudan, na frente do Gonhonzo. Tenham um dia excelente e desafiador. Valeu!